de setembro, obviamente, tratando um assunto de suma importância, não apenas para a igreja, mas para a nossa nação, visto que a mesma tem crescido de forma assustadora o número de pessoas que estão se suicidando. Não sei se você esteve a par dos noticiários da semana passada. Um jovem pastor, se não me engano, de 32 anos, com duas crianças pequenas e uma esposa, obviamente, nova também, tirou a própria vida. Então, amados, daí a importância e a severidade deste assunto que nós vamos tratar na igreja. Eu sei que falar de salvação é muito bom, é maravilhoso. Falar de fogo, de poder, de milagre é bom demais. Tudo isso é obra de Deus. Mas vamos falar também da doença da alma, que está levando muitas pessoas a se perderem, a tirar a própria vida. Talvez hoje eu esteja falando aqui a algumas pessoas que estão aqui, que estão passando esse momento de uma profunda depressão. Aquele desespero que você não sabe o que fazer, que está te sufocando por dentro, está te estrangulando por dentro, roubando até a sua capacidade de pensar coisas boas, porque você não está encontrando mais esperança. Então fique atento. Você que não esteve hoje pela manhã, nossa irmã falou muita coisa boa para a gente aprender. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração, estamos fazendo parte de uma geração que negligencia, de certa forma, o conhecimento através da palavra. Em Deus nós temos a solução para tudo. Então, você que está num problema como esse, de angústia na alma, de depressão, a solução é se apegar com Deus. É você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 42, Salmo dos filhos de Corá. Falei isso aqui semana passada, quem eram os coraitas. Ainda bem que eles não puxaram o pai dele, né? O pai dele foi um homem atribulado, que perturbou a vida de Moisés, mas os filhos foram bênção para a glória de Deus. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem que soa um som de afronta, né, amado? O teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinta abatida dentro de mim a minha alma. Lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao flagor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalha-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai, te louvamos, Senhor, te glorificamos pela tua presença neste lugar. Aleluia. Pela unção que o Senhor tem derramado sobre nós aqui, Pai. Unção de alegria, unção, Senhor, de inspiração para continuar na tua presença. E que o Senhor agora possa, Senhor, nos conceder sabedoria para nós aprendermos um pouco mais da tua palavra.
Porque aprendendo a tua palavra a gente aprende mais acerca de ti, Deus. E que a nossa mente possa ser levada cativa à tua presença. E que toda oposição à tua palavra caia por terra em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Você pode se assentar. Como a nossa irmã falou na semana passada e à noite eu também falei. Eu não quero dizer que todo suicídio deve ser por causa da depressão. Porque existem situações que muitas pessoas passam e no momento bate um desespero e ela, dentro desse desespero, ela, para não ser, dentro da imaginação dela, cometida de um mal pior, ela acaba tirando a própria vida. Mas um grande percentual de pessoas que estão se suicidando tem uma ligação muito próxima com a depressão. Eu não sei se você sabe, os estudiosos afirmam que uma das principais portas para a depressão é a ansiedade. O que é a ansiedade? É o excesso do futuro. Isso aí é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, né? Então, a principal entrada para a depressão é a ansiedade. E muitas das vezes a ansiedade nos tira a capacidade de a gente ter os pensamentos de forma equilibrada e ordenada. E nós falamos aqui semana passada, né? Algumas coisas que causam depressão. Hoje a nossa irmã também trouxe uma lista elaborada de algumas coisas que batem com aquilo que eu falei semana passada. Não só para pincelar, né, amados? O que causa depressão? Incidentes estressantes ou algumas perdas, né? Traições. Quando a gente perde um ente querido também, tem muitas pessoas que entram no quadro depressivo porque não aguenta, né? Não suporta a dor do afastamento daquela pessoa que se ama muito, tá? Uma outra causa, só para lembrar, algumas doenças físicas também acabam produzindo depressão, como esclerose múltipla, né? É isso mesmo? Múltipla. Derrame, eu posso dizer com propriedade sobre isso. Quando foi cometido um derrame, eu entrei num quadro quase depressivo. Porque eu fiz muitos questionamentos. Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Visando que dentro da minha concepção, estava fazendo tudo de forma correta. Então às vezes acaba, né, a gente se cobrando tanto. E essa cobrança excessiva pode resultar nisso, né, numa depressão, ou com uma quase depressão. Nossa irmã falou hoje, eu falei semana passada, níveis hormonais. O que é o hormônio? É a substância que está no nosso organismo. E que muitas das vezes, principalmente com as mulheres, acaba tendo um momento de desequilíbrio. E isso aí pode resultar em depressão. Uma outra causa também, uso de medicamento descontrolado. Falei aqui, até algumas pessoas riam, né? Pessoas que gostam, adoram, amam tomar remédio sem prescrição médica. Gente, isso é perigoso demais. Vai dormir, para com isso. Ah, pastor, não consigo dormir. Vai orar, vai ler a Bíblia. Faz um suco de maracujá bem forte. Toma maracujá. Mergulha na palavra. Que rapidinho o sono vai vir. Mas, por favor, não faça esse mal contra você. Se não foi o médico que ordenou você fazer, não faça. Não faça. Que isso poderá resultar coisas piores na tua vida. Agora, se for médico, obedeça. Falei semana passada, a gente não podemos, apesar de sermos crentes, negligenciar profissionais de certas áreas. Como eu falei semana passada, tem muito crente alienado ainda, que só porque é templo do Espírito Santo, só porque é batizado no Espírito Santo, só porque desenvolve dons espirituais, não precisa frequentar um médico. Precisa. Paulo morreu doente. Morreu solitário. E você vê que em algumas situações Lucas estava com ele. Quem foi Lucas? Me ajuda aí. Fala alto aí, quem foi Lucas? Médico. Aquela mulher de Marcos 5, acho que é do 24 em diante, não me recordo bem. A mulher do fluxo de sangue, você vai ver que antes de Jesus a curar, ela procurou recursos médicos. Todas as vezes a pessoa está mal, sabe que é um problema emocional, ou como a nossa irmã falou, patológico, e não quer procurar ajuda. Não, eu vou orar. Oração é bom,
mas tem cura que Deus vai efetuar na nossa vida através da vida de alguém. Então essas coisas, somado com o que a nossa irmã falou, isso tem causado depressão sim, muitas pessoas. Muitas pessoas estão aí desenvolvendo um quadro depressivo por causa disso. Pessoas lá fora que a gente vê estão embriagados no alcoolismo, nas drogas. A depressão está tão aguda, está tão assim acentuada que a pessoa ela só se sente aliviada se ela ingerir drogas, ingerir álcool ou usar drogas. Isso tem levado a depressão a aumentar. E quais são os sintomas? Para lembrar, né, mas pessoas que demonstram uma tristeza persistente por causa indefinida. Só que chora, não sabe por quê. Mas ele pergunta: filho, por que está chorando? Por que você está assim? Não sei. Aquela sensação morosa ou morosidade contínua, né, amados? Pode ser um sintoma de uma depressão, ansiedade, como eu falei. Pessoa que se sente desamparada, ou que esteja sendo maculada por uma culpa. Pessoa que não sente mais amor próprio, ou pessoa pessimista ao extremo. Isso poderá ser um indício de uma depressão sendo desenvolvida, tá? Outros sintomas: perda de interesse ou prazer por coisas e atividades que a pessoa gostava muito. Pessoas que perdem o prazer, não se escandalizam, pessoas que perdem até o prazer pelo sexo. Você quer casar, solteiro se contém. Pessoas que perdem até o prazer pelo sexo. Muitas das vezes as coisas dizem: amor, não quero não, tal. Aí o cara logo, opa, está com outro na rua, ou vice-versa. Antes de você falar qualquer besteira, procura saber se o seu cônjuge não está desenvolvendo um quadro depressivo. Porque a depressão ela afeta essa área sim. Clinicamente isso é comprovado. Tá? Então pessoas que perdem o interesse ou prazer por coisas e atividades que outrora gostava muito. Irritabilidade, inquietação. Pessoa que é inquieta e se irrita à toa. Qualquer coisa, pum! O cabeção de nego explode. Isso é um indicativo de que a pessoa está desenvolvendo uma depressão. Pessoa carregada de ativismo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Pessoa inquieta. Clinicamente isso é comprovado que pessoas que agem assim, ela está desenvolvendo uma depressão sim. Dificuldade de se concentrar e ordenar os seus pensamentos. Quantas pessoas que não conseguem mais fazer as suas atividades cotidianas, não conseguem trabalhar mais, produzir mais. Às vezes está parado assim, com a mente, né? Quantos já viram pessoas assim, ó, sabe, paradona assim, ó, olhando para o nada? Quantos já viram assim? A louça às vezes está diante dela. A comida está lá, o alho está sendo torrado, nem mais dourado, torrado. Mas a pessoa está olhando para o nada. Não consegue ordenar os pensamentos. Isso é um indício de um desenvolvimento de depressão. Pessoas que dormem demais, ou que dormem de menos, choro frequente por causas indefinidas, dores crônicas e problemas digestivos, sensação de que algo ruim vai acontecer. Pessoas que são carregadas por um cataclisma, pessimistas ao extremo. Tudo que alguém fala ou que ela pensa em fazer, ela acaba não fazendo porque ela é carregada de pessimismo. Ela não consegue desenvolver o potencial que Deus colocou dentro dela. E por ela não desenvolver, ela tem medo de agir. Ela não se torna uma pessoa proativa. Porque a proatividade, amado, Deus colocou em cada um de nós. Mesmo diante de situações de perigo iminente. Temos que ser proativos. Mas quando a pessoa trava, porque ela tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, amados, isso é indício de um desenvolvimento de depressão. É chamado, né? Alguns que estão vivenciando isso mais veemente, os médicos falam que afirmam que já estão sendo dominados pela síndrome do pânico. O que a síndrome do pânico faz? A pessoa ela não consegue interagir. Às vezes interage, mas com muita dificuldade.
Ela desconfia, ela tem medo de que algo ruim possa acontecer. E às vezes isso acontece por causa de traumas que são carregados ou trazidos desde lá de trás. E tem também, como falamos aqui, é importante lembrar isso, sobre a origem espiritual. Porque como a nossa irmã bem falou hoje de manhã, a depressão ela tem 3 vertentes, ou 3 nascentes. É patológico, ou é emocional, ou é espiritual. E todos os 3, para todos os 3 depressões, existe tratamento. Amém? Falamos semana passada sobre pessoas que estão com depressão oriunda de espiritualidade, como traições, pecados não confessados. A Bíblia vai dizer, mas quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca vai ser feliz, nunca terá uma vida abençoada. Então, se você errou gravemente contra alguém, mesmo se essa pessoa não descobriu o erro cometido, mas hoje você é crente em Jesus, você está na igreja e o Espírito Santo está te cobrando você confessar, confesse, fale a verdade, não tente encobrir as suas transgressões, porque quem tente encobrir nunca vai se tornar uma pessoa próspera, nunca será uma pessoa feliz. Lembro-me de uma vez, tem muito tempo, eu era diácono ainda naquela igreja. Um rapaz aceitou Jesus, tem muito tempo, amados. Entregou a vida a Jesus. Só que ele tinha algumas coisas pendentes com a lei. E me procurou. Não, eu vim de um lugar tal, estou procurando uma igreja para congregar, assistir o culto aqui, que igreja abençoada. Aí falou, pastor, pastor não, irmão, eu fiz isso, aquilo. Eu falei, tá, mas e agora? O que Deus está falando com você? Ah, Ele está falando comigo que eu quero para mim ficar firme na presença. Eu falei, amém, firme na presença. Pastor, eu tenho algumas coisas que você sabe. Ei, o que não se resolve se carrega. E acaba te estragando lá na frente. Falei, irmão, vai lá, se apresenta. Mas pastor, você é preso. Porque foi grave o que ele fez. Temos que falar a verdade, gente. Porque o diabo usará isso para macular e destruir esse ser humano. Paulo vai dizer assim, ei, eu decido perdoar para não ser cobrado ou acusado por Satanás. Então isso é uma coisa séria. Aí eu percebi que após eu ter dado um conselho, porque não é fácil você falar isso para uma pessoa. Meu irmão, tem que pagar a justiça. Se apresenta. Se fosse meu filho, eu falei com meu filho uma vez, ó, se você fizer alguma besteira, eu sou o primeiro a te entregar. Isso não significa que eu não tenho amor. Que quem ama corrige. Quem ama, descobre, coloca no caminho certo. Quem ama colabora para que a justiça dos homens também se cumpra. Então, quantas pessoas que hoje vivem aí sobre um peso da culpa e do remorso, porque cometeram delitos gravíssimos, cometeu um erro contra o cônjuge e não conseguem ou não querem confessar. Então isso é uma abertura para Satanás deprimir a sua alma. Davi no Salmo 39, não me recordo o versículo, ele vai dizer assim, enquanto me calei, ou tentei ocultar os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim, ou seja, a estrutura de Davi foi abalada. E ele está falando de quê? Do pecado cometido contra Betseba e Urias. Ele trama a morte de Urias, fica com a mulher de Urias e acha que ninguém iria descobrir. E ele passou um período, se eu não me engano, alguns vão dizer, que Davi passou um período de 2 a 3 anos sem ser descoberto. Só que, mas um homem pode não saber, mas Deus conhece tudo. Aí você conhece a história. Natan chega lá, repreende ele se conserta, mas ele vai dizer, no período que ele se manteve calado, mas a vida dele não foi mais a mesma. Tem pessoas que estão amargando uma vida difícil por causa da culpa, do remorso, porque não decidiram ainda perdoar ou confessar o pecado. Falta de perdão, nós vamos tratar isso mais à frente também. Pessoas carregadas de ciúme,
e de inveja se torna uma pessoa altamente depressiva. O exemplo mais nítido na Bíblia é Saul. Saul, ele era ciumento e invejoso. O que aconteceu? Depressivo. Se matou. E foi tão trágico a vida de Saul, que se não fosse bastante ele ter se matado, o adversário, quando chegou lá, encontrou o corpo dele morto, arrancou a cabeça. Então você vê o nível de obscuridade que esse homem ele desceu. Tudo isso por quê? Porque ele deixou criar dentro dele uma situação que Deus não queria para ele. Então, se você está vivendo uma situação assim, e você está notando, percebendo que você está numa depressão, porque você não confessou um pecado, ou você está com ciúme, com inveja de alguém, ei, se conserte hoje, porque Deus tem alegria e paz para te dar. Eu quero aqui, mas antes de entrar em alguns pontos aqui, dar um conselho para nós, família. Como a gente pode se relacionar com a pessoa depressiva? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil lidar com alguém que está em depressão. Mas a gente tem que se esforçar. Até porque nós somos servos e as irmãs servas do Senhor. O que nós podemos fazer para amenizar a dor, o sofrimento de alguém que está numa depressão? Primeira coisa, não menosprezar a condição do outro. Não menospreze. Não menospreze. Não faça pouco caso. E muitas das vezes, vamos confessar, nós fazemos pouco caso sim. Nunca diga para de frescura. Amado, ainda mais se for mulher. Se você usar palavras pesadas para mulher em depressão, você vai desmontar totalmente essa pessoa. Às vezes é melhor a gente ficar calado do que falar bobagem. Às vezes é melhor a gente ficar no silêncio do que abrir a boca para falar de forma indevida. Quer ver uma outra coisa que você precisa fazer? Serve até para nós pais. Você percebeu alguns sintomas desses que eu falei, até num filho ou na filha, ou num esposo ou numa esposa. Evite deixar esta pessoa viver de forma isolada. O isolamento é perigoso nesse momento. Quantos casos de a mãe não procurar entrar no quarto da filha, e um dia que ela chega lá no quarto, ela encontra a filha pendurada por uma corda, porque tirou a própria vida. Nossa irmã contou um caso, não sei se foi alguém, contou um caso de uma adolescente que cortou os pulsos. Gente, é coisa séria. É coisa séria. Isso não é conversinha fiada, não. E eu creio que Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele pegou, algumas autoridades para criar esse mês, para poder alertar principalmente nós, igreja. Como eu falei semana passada, um pastor tirou a própria vida. 32 anos, gente, você sabe o que é isso? Homem que prega a palavra. Homem que fala assim, tu vai vencer. A alegria do Espírito está sobre a sua vida. Deus é contigo. Confia no Senhor. E daqui a pouco vem a notícia triste. Fulano está morto em casa. E o motivo da morte, tirou a própria vida. Ah, meus irmãos. Só Jesus na causa. Como nós podemos agir com uma pessoa em depressão? Dar mais atenção e procurar ser prestativo. Somente nós homens. A gente é difícil. Quando a mulher está meio assim morosa, reclamona demais, a gente se afasta. Não tem vergonha de falar isso. Mas isso está errado. Pastor, mas se eu aproximar, eu tomo chicotada, eu tomo... Não importa. A Bíblia vai dizer que nós somos um vaso mais o quê? Mais forte. O couro do homem para aguentar a chicotada mesmo, filho.
reclamações. A mulher é emotiva. A mulher, quando ela está naqueles dias morosa, chorona demais, literalmente ela vai encher o teu saco, sim. Então seja prestativo. Procurando que nós devemos dar mais atenção. Evite falar palavras que desmotivam. Nosso irmão falou aqui, quantos pais que acabam destruindo o caráter e a personalidade de um filho ou de uma filha. Faz isso mais não. Você não presta para nada. A criança já tirou uma nota ruim na escola. Não estou falando que você não tem que cobrar, mas cobre de forma inteligente. Você pode e deve cobrar, mas nunca colocando a pessoa para dentro de uma fossa. Porque às vezes a cobrança vem da seguinte forma: seu burro, sua burra, você não vai ser ninguém na vida, gente. Isso não ajuda em nada. E como eu falei semana passada, na igreja às vezes a gente dá pulo, roda no mistério, entra no poder, e em casa a gente não agrega valor nenhum para tirar alguém de dentro do buraco. Tem esposas que amargam a vida difícil porque o homem é altamente ignorante. A cobrança, sabe, vem com termos pejorativos, coisa difícil de digerir, de assimilar, de aceitar. Então, por favor, evite falar palavras que desmotivam ou que desconstrói a imagem do outro. Mais um conselho para a família: mostre-se um grande amigo nesse momento. Como eu falei, ainda que você não tenha nada, e com depressão, se você não for psicólogo, se você não tiver sabedoria do Espírito para falar nada, fique quieto. Fica só do lado ali. Se for falar alguma coisa, fala assim, ó: estou aqui do teu lado. Ou então fala que nem, né? Eucana falou para Ana: não sou melhor do que 10 filhos. Sei lá, faz alguma coisa diferente, mas não fala bobagem. Então nós vamos falar aqui nessa noite, aqui, amado, sobre como nós podemos vencer a depressão. Como nós podemos vencer a depressão. Pegando um gancho da nossa irmã, primeiro nós precisamos identificar a causa da mesma. Se tem a ver com patologia, com o emocional que esteja abalado, ou se o problema é espiritual. Se for patológico ou emocional, procure ajuda médica. Eu falei isso aqui uma vez eu fui dar conselho para uma pessoa, quando eu falei: irmã, não é minha área, eu sou um pastor, mas eu não entendo disso. Vai procurar um psicólogo. Amado, a pessoa me olhou com uma Bíblia desse tamanho. Porque as pessoas acham que o pastor tem que saber de tudo. Ei, o pastor não sabe de tudo não. Temos que respeitar os profissionais da área. Como falei, em Marcos 5, do 25 ao 34, fala da mulher do fluxo do sangue. A mulher levou 12 anos para ser curada, mas ela procurou recursos médicos. Não é pecado não. Deus que criou a medicina. Tem muita cura que Deus quer derramar em minha vida e na sua vida através de um auxílio médico. É que nem você sabe que foi defraudado por alguém ou por uma instituição. Não, Jesus é meu advogado. Não procura advogado terreno para tu ver. Deus pode fazer? Pode. Deus pode mover, mas não é regra. A regra é procurar as autoridades competentes para resolver os problemas. Então, você identificando, se o seu problema ele é patológico, procure auxílio. Se é emocional, procure um psicólogo também. Não tenha vergonha, porque muitas das vezes o que nos atrapalha é vergonha. Como eu percebi, quando eu dei um conselho para uma pessoa uma vez, ela pensou assim, o olhar dela para mim, depois de eu colocar a resposta para ela, foi o seguinte: pastor, olhar. Eu fiz a leitura da seguinte forma: pastor, eu sou crente, eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso não, mas tem essa não. Elias orava e as pessoas eram incineradas. Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, a pessoa era incinerada na hora. Ele orou, Deus mandou fogo do céu, consumiu o fogo consumiu a água que estava na vala, no rego, a lenha,
as pedras consumiu tudo, e até a oferta, ou o sacrifício. Só que daqui a pouco você vê Elias em depressão. Então não é só porque você é cheio do Espírito que você não vai passar um momento difícil na vida. Então se você estiver passando um momento difícil hoje, se o problema não é oriundo da vida espiritual, por pecado não confessado, procure auxílio. Se levante, Deus tem dia melhor para você. Ou se você já nasceu, já uma pessoa assim, morosa, depressiva, procure ajuda o quanto antes. Não deixe a situação se agravar. Não tenha vergonha, porque a tua vergonha poderá agravar essa situação. E quando você tentar procurar ajuda, poderá ser tarde demais. E quando você receber orientação, seja ela pastoral, ou através de um profissional da área, se submeta à orientação. Siga à risca aquilo que a pessoa está te dando como solução. O problema é que a gente quer usar a nossa metodologia para resolver muitas coisas e não funciona. Como eu falei das pessoas que auto se medicam. Não, o médico passou isso aqui, não vou usar isso aí não. Faz isso não. Isso diante de Deus é tido como desobediência e falta de respeito com alguém que perdeu noites na madrugada estudando para um dia se formar nesse profissional que hoje você está recorrendo a ele. Então, se for identificado algum desses casos, leve a sério a orientação e se submeta a todo tipo de tratamento. E uma outra dica para você vencer a depressão. Neste salmo aqui, amados, os filhos de Corá, eles se colocaram na condição de um animal. Que animal é esse? Corça. Mais conhecido nos nossos dias como aquele veadinho. Aquele animal veloz. E o que era feito com esses animais? Esses animais eles eram servidos nos principais banquetes da época. Era uma das principais carnes que eram servidas nos banquetes de nobres. Só que esse animal era difícil de ser capturado por falta de recursos. Às vezes, a perseguição a esse tipo de animal levava quase que o dia todo. E constantemente o animal escapava dos laços que eram preparados para ele. Então, pelo fato do animal correr quilômetros, desesperado, para fugir da captura do homem, e essa fuga era em direção sempre ao deserto. Deserto a gente sabe que é um lugar de escassez, de dificuldade. Muita gente, muitos animais que não foram nascidos para viver no deserto, quando atravessam o deserto, morrem. Nem no meio do caminho. Então a luta agora desse animal era o quê? Sobrevivência. Ele conseguiu fugir do caçador, mas agora ele precisa sobreviver, querendo água para beber. E diz a Bíblia, diz alguns estudiosos, que o grito desses animais atrás de água se ouvia a quilômetros. Tamanho era o desespero, devido ele ter corrido bastante para fugir do caçador, agora ele está à procura de água. Você sabe muito bem, podemos ficar dias sem comer, agora sem beber água, não tem jeito. Você pode fazer jejum prolongado de comida, mas de água é suicídio, não faça. Então esse animal ele corria e gritava desesperadamente em busca de água. E quando ele encontrava água, obviamente ele saciava a sua sede. Então o salmista aqui, ele se coloca na condição desse animal. E você vai ver que fala aqui de inimigos, fala de pessoas que armam situações para tentar o prender ou dominar. Só que agora a sua alma está seca, a sua alma está necessitada de receber um refrigério. E ele se coloca nessa condição e diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. E assim nós também vivemos momentos dessa mesma forma. Tem dia que parece que os recursos são limitados, nos falta.
precisamos, amados, desenvolver a nossa confiança em Deus. Porque Ele vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera no Senhor. Então a segunda dica: a primeira você identificou, se submeta à orientação, ao tratamento. A segunda dica: desenvolva a sua confiança em Deus. Porque o Salmo 125 vai dizer: os que confiam serão como os montes que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Desenvolva a sua confiança em Deus. Tenha fé no Senhor. Tenha fé no Senhor. Confie em Deus com todo o teu coração. Ei, confiar em Deus tem a ver com você convocar mente e coração. Porque normalmente no desespero, ambos tendem a ficar sem sintonia. O coração pede uma coisa, a mente pede outra. É nessa hora que você precisa vencer a batalha contra você mesmo. Porque, como eu tenho falado, o maior inimigo não é o diabo, não é livrando a cara de sem vergonha, não. O maior inimigo somos nós. A gente deixa a nossa baixa autoestima ficar pior ainda. Nós somos levados a uma desesperança profunda, ao ponto de a gente não ver mais saída. Mas é nessa hora que nós precisamos, com a ajuda de Deus, se levantar, esboçar uma confiança no Senhor. Você vai ver Davi também, amados. Davi usa em outro salmo dele. Isso aqui não é salmo de Davi, mas não é um salmo de Davi. Essas mesmas palavras desses moços aqui. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ele vai dizer: eu decido confiar em Deus. Eu trago à memória aquilo que Deus já fez por mim. E confiar em Deus está nisso. É você orar, você ler a palavra, você encher o teu coração e a sua mente com as coisas de Deus. Caso contrário, a depressão ela vai te vencer. Caso contrário, você vai se entregar completamente, porque você não vai, de fato, encontrar esperança. A gente vence a depressão também, amados, aprendendo a lidar com o sentimento da ira e da raiva. Efésios capítulo 4, não você abrir, não vou ganhar tempo, porque a hora já é misericórdia avançada. Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Às vezes a gente se ira, e essa ira fica tão assim acentuada, que resulta em raiva, vontade de você fazer o mal, se vingar de alguém. Quando você chega a esse nível, eu quero te dizer, você está abrindo porta para Satanás te deprimir. Paulo vai dizer: eu decido perdoar para não dar ocasião ao diabo. Então aprenda a lidar com o sentimento da ira e da raiva e do ódio. Ainda mais para nós que conhecemos a palavra. Mesmo diante de afronta. Não, como falei semana passada, não estou falando que isso é fácil. Você perdoar alguém que meteu o punhal nas suas costas. Você receber novamente no seu regaço, na sua casa, alguém que te traiu. Não é fácil. Só que nós temos um Deus que nos ajuda nas causas difíceis. Nós temos um Deus que nos ajuda a fazer tudo aquilo que sozinho nós não temos condições de fazer. Então procure controlar a sua ira, a sua raiva, o seu ciúme, a sua inveja. Procure
dominar isso. Porque se você não dominar essas coisas vai te destruir. Essas coisas vai levar você para dentro do buraco. Como nós podemos vencer a depressão? Ei, não acumule mais lixo na sua alma. O que é acumular lixo na alma, pastor? Raiz de amargura, ressentimento, medo, ódio, falta de perdão, sentimento de inferioridade. Meus irmãos, não convém que vivamos assim. Quantas pessoas com lixo acumulado na alma? A alma é altamente tóxica. Você nota pela conversa que a alma está intoxicada, que a alma está doente, que a alma está pesarosa, que a alma está doente, precisando de um doutor, do Senhor fazer um tratamento. Mateus 11, 28, Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem alívio para você. Deus tem leveza espiritual para derramar sobre a sua vida. Se liberte de algumas coisas. É como eu falei, é tipo perdão. Vamos trabalhar mais à frente perdão. Perdão não é um sentimento, gente. Perdão é uma decisão. E quem não toma decisão em perdoar, acaba sendo escravizado. As suas orações são impedidas de ser ouvidas e atendidas por Deus. Deus até ouve, mas não atende. Outra dica, para você vencer a depressão. Isso aqui eu já falei em várias pregações, mas vale a pena eu falar isso aqui novamente. Construa relacionamentos de amizade saudáveis. Não tenha amigos como Jó teve. Jó achou que ele faz, Bildade e Zofar eram amigos, parceiros de Jó, que não eram. Quando Jó estava na pior, amados, esses homens foram instrumento do diabo, para colocar Jó mais para dentro do buraco, para bater mais no emocional de Jó. Porque existem pessoas que às vezes estão numa depressão porque tem amizades tóxicas, anda com quem não deve, abre o coração, fala coisa da sua vida para quem não vai agregar nada de bom em você. Eu já falei isso aqui, amados. Olha, casa é lugar de intimidade. Não bote qualquer um dentro da sua casa, mesmo sendo crente. Tem muito crente atribulado porque abriu a porta para um dia um crente atribulado entrar. Quer ver um monte de crente atribulado? Sobe aquele monte que eu vi lá no meio. Os caras vêm entregar profetada e no final tu perde dinheiro. Os caras ficam ouvindo assim, ó, a tua oração para depois se entregar um revelamento. Às vezes você vai subir no monte para agradecer a Deus, aí você para ouvir uns bocó desses, desculpa a palavra, isso acaba fazendo um mal enorme dentro de você. Então procure desenvolver relacionamentos saudáveis. Uma boa amizade é terapia para a tua alma. Uma boa amizade vai ajudar você a sair desse quadro de tristeza, como a nossa mãe falou. Tem pessoas que é um remédio de Deus. Eu falei semana passada, é um remédio de Deus para nós. Paulo estava lá, na minha primeira defesa, ninguém compareceu, todos me abandonaram. Mas ele vai lembrar de algumas pessoas boas. Timóteo, procura vir depressa ao meu encontro. Traga João Marcos com você, porque ele é muito útil para mim. Ele é útil para mim. E você que é crente, você pode ser cura para a vida de alguém. Seja útil para as pessoas. Deixa Deus te usar para tornar o dia de alguém melhor. Deixa Deus te usar
para que as pessoas possam ver que existe esperança em Deus. Então procure desenvolver, construir relacionamentos saudáveis. Provérbios 13:20 vai dizer: quem anda com sábio se tornará sábio também. Mas quem conversa com os tolos, ou quem dá ouvido aos tolos, deixa somente agora terminar o versículo. Uma outra dica para vencer a depressão: seja solidário com as pessoas, procure ser útil a alguém. Você sabe que tem muitas pessoas que vivem na depressão e não saem? Porque são pessoas altamente egoístas, não ajudam ninguém. O ser humano só se completa no outro. É como eu tenho falado aqui, a bênção nunca vai terminar em você. Aprenda isso. Nunca. Se você veio aqui para ser abençoadinho e você ir para casa contemplativo, ei, você não vai ouvir isso aqui não. Deus pode até derramar em você, mas o derramar dele em você tem que respingar em alguém. Tem muita gente que não se cura porque não compartilha nada, não agrega nada na vida de ninguém. Ah, mas aí, segura isso aí, guarda, recebe aí, vai doer um pouquinho, mas é de Deus. A inutilidade tem levado muitas pessoas a se tornarem depressivas. Seja útil a alguém, seja solidário, procure ajudar as pessoas em suas necessidades. Temos que parar de ser egoísta, gente. Temos que parar de olhar somente para os nossos problemas e achar que os nossos problemas são maiores do que o problema dos outros. Seja solidário com as pessoas. Que as pessoas possam ver em você um farol, uma luz. A graça de Deus em você. Para que as pessoas possam ter a esperança acesa novamente. Eu vou caminhar para o final, gente. Como eu falei, esse é um assunto muito longo. De repente, no mês de setembro, não vai nem dar para terminar isso aqui. Temos que falar sobre perdão, sobre ansiedade. Uma outra dica para você vencer a depressão: procure manter o seu coração sempre cheio, transbordando de alegria. Provérbios 4:23, se eu não me engano. Salomão vai dizer assim: sobre tudo que se tem que guardar. Tem gente que não guarda o coração, gente. Está com lixo no coração, está com lixo na alma. Pessoas que conservam aí um ódio, uma raiva de outra pessoa. Não, que um dia aquela irmã, tem gente que está numa outra igreja, mas a irmã vem congregar com ela ainda, porque não se acertou lá. Eu falei isso aqui semana passada. Você pode se mudar para o Japão ou para a China, mas se você deixar pendência com alguém, a pessoa viaja com você. Não que Davi causava problema a Saul, mas era Saul que tinha problema com Davi. Mas Saul vivia atormentado. Saul vivia perturbado. Tem que matar Davi, aquele desgraçado. Tem que tirar a vida de Davi. Davi para lá, Davi para cá. Acho que Saul almoçando com os filhos, era só Davi na boca. Por quê? Porque não houve conserto. Não houve um tratamento lá atrás. Então, uma dica importante para você vencer a depressão: ei, proteja o teu coração, mantenha o mesmo transbordando de alegria. Na sua casa, coloca louvores a Deus. Crie um ambiente para Deus falar com você. Louve a Ele. Tem dia que o pessoal lá em casa até fica chateado comigo, porque eu canto mal. Amém? Tem ciência disso? Tem ciência disso? Mas na minha casa o cantor sou eu, e o problema é meu. Deus recebe. Entendeu? Cante louvores. Entra no carro, bota louvor. Outro dia minha filha falou assim: pai, se eu estou ouvindo isso de novo, eu falei: vou ouvir a semana toda. Porque Deus está tratando a minha alma. Só que a gente não cria nada, nenhum ambiente propício para Deus falar com a gente.
É como a nossa irmã hoje falou, parece que tem gente que gosta de se martirizar, gosta de sofrer. Você tem que parar de ser sadomasoquista. Tem que parar de se autoflagelar. Se levante, Deus tem uma nova vida para você. Com Jesus nós temos uma nova vida. Com Jesus nós temos uma nova vida. Enche o teu coração de alegria. Paulo estava preso, longe de amigos, da família. Mas ele vai dizer em Filipenses 4 vezes: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Se alegre em Deus. Pode te faltar tudo, só não pode te faltar a alegria do Espírito na sua vida. Protege o coração, e quem protege não é o Espírito Santo, quem protege o coração é você, colocando dentro dele a alegria do Espírito, paz, presença de Deus, cantando altos louvores ao Senhor, que Deus vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente e vai proteger a tua alma. Quer ver uma outra coisa que ajuda a gente a vencer a depressão? Ocupar o tempo com coisas que edificam. Ocupe o seu tempo com coisas que vão te edificar. Se você, meu irmão, se alegrava em jogar uma bola, volte a jogar uma bola. Isso, pastor, mas isso tem a ver com o que com edificação? Ah, mas isso tem a ver com autoestima. Você vê que você não está totalmente velho e desgastado. Porque existem situações que quando a gente começa a sentir dor, que nem eu falei, eu estava esfregando um tapete ali, eu tenho como é que a coluna toda ruim, fui esfregar um pouquinho ali e já doeu, que não dá mais, não. Mas se entregar é pior. Se você se entregar é pior. Procure se envolver em coisas que vai trazer edificação. É como eu falei uma vez, Amanda, eu fui visitar alguém, eu cheguei lá, eu saí abrindo as cortinas, parecia que eu estava visitando uma vampira. O quarto todo no escuro, pelo meio-dia, eu falei, está amarrado isso aqui, abre isso aí, deixa, não pastor, abre isso aí em nome de Jesus, deixa a luz do sol entrar. E fizemos uma oração, a luz de Deus entrou naquele lugar. Vai, se levanta, irmão, vai tomar um banho, se ajeita. Deus tem uma nova vida para você. Ah, pastor, começou a chorar, vai irmão. Chora, mas se levanta. Reage. Reage, não se entrega não. Procure fazer coisas que vai trazer edificação. Eu sei que quando a gente desenvolve um quadro, estamos desenvolvendo um quadro de depressão, tem dias que nem orar a gente consegue, gente. Tem dia que só dá vontade de chorar. Ei! Deus responde também as nossas lágrimas. Deus também responde as nossas lágrimas. Eu falei isso aqui numa outra semana retrasada, do escriba Esdras. Se você nunca leu o livro de Esdras, dá uma lida. Esse homem ele foi enviado de volta para Jerusalém, depois que Neemias restaurou os muros de Jerusalém. O culto a Deus precisava ser restaurado também. Esdras, ele era um escriba, um erudito, né, da palavra, um homem profundo, intérprete da lei. E quando ele chega lá, ele vê uma nação muito ferida, muito machucada, sem esperança, sem uma manhã. E diz a Bíblia que esse homem ele vai para a praça. E lá na praça ele dobra o seu joelho. E ele começa desde cedo a chorar, e ininterruptamente ele chora. Aí quando dá meio-dia alguém passa, vê aquele homem se derramando em lágrimas, mas lágrimas de arrependimento. Se ajoelha do lado dele e começa a chorar também. Daqui a pouco chega mais um, chega outro, e daqui a pouco a praça estava cheia de pessoas chorando com Esdras. E
de repente alguém se levanta e diz assim: para de chorar. Nos diga o que nós precisamos fazer e nós faremos. Então tem dia que você não vai nem conseguir falar nada, mas chora. Chora nos pés do Senhor. Chora nos braços dele. Chora mesmo. Não tenha vergonha de chorar. Tem dia que Deus vai ver tuas lágrimas. Ele vai ver como você está dolorido e machucado por dentro. Porque você vai ver Davi dizendo: as minhas lágrimas têm molhado o meu leito. O meu leito está molhado de tanto eu chorar. Só que quando a gente chora nos pés do Senhor, Ele vai dizer na Bíblia que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria dele vem pelo amanhecer. Quero te convidar a você a ficar de pé. Se coloque de pé. Isso aqui não é palavra motivacional, não. Isso é palavra de Deus para a sua vida. Está na hora de você hoje tirar esses lixos da tua alma. Está na hora de você confessar esse pecado. Está na hora de você falar a verdade. Teve uma vez que o irmão chegou para mim e falou: pastor, eu cometi um erro no meu relacionamento. E esse erro gerou um filho fora do meu matrimônio. Uma filha, aliás. E ele falou assim: e essa filha quer me conhecer. Hoje ela já está grandona. Pastor, não sei o que fazer. Eu falei: senta com a tua mulher e fala a verdade. Mas pastor, eu falei: fala a verdade. Aí esse texto que diz: quem encobre as transgressões nunca vai prosperar, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele não fez o que eu falei. Tentou com um jeitinho. Sabe o que aconteceu? Um dia tal filha bateu na porta dele. Falou: sou fulana, filha do teu marido. Não precisa nem fazer DNA. É só colocar um do lado do outro. Ou seja, a verdade veio à tona de forma mais trágica para ele, mais vergonhosa. Não adianta a gente esconder, não, gente. Não adianta. Os seus ossos, a sua estrutura vai apodrecer. Vai apodrecer. E às vezes é pior quando alguém descobre e fala com você e você insiste em negar. Aí que é pior. Aí que o diabo tira proveito. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia daqui hoje curado, saia daqui hoje curada. Deixa a felicidade de Deus invadir todo o teu ser. Porque depois que Davi confessou o pecado, se libertou das acusações, ele foi um outro homem, para a glória de Deus. Deus tem um novo para a sua vida também. Eu quero orar, quero terminar fazendo uma oração aqui na frente. Não tenha vergonha. Se você quiser marcar um dia para conversar comigo acerca de algo que está te deprimindo, eu estou à vontade, estou te esperando você para conversar. Mas eu quero fazer uma oração por você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você não precisa falar para mim o motivo da oração, mas eu quero orar por você. Vem aqui diante do altar do Senhor. Deixa eu orar para que o Espírito Santo possa te dar força para você vencer este momento difícil. Venha receber uma oração para que Deus venha te capacitar, ou para que você possa desenvolver uma confiança que você nunca teve nele. Tenha coragem. Se levanta. Se levanta. Você que perdeu um ente querido, meus irmãos, não superei ainda, mas
contigo. Como foi difícil. Você sabe aquela parceira, não dizendo que esposa, filhos e amigos não são importantes, são. Estou falando de uma mãe que, imagina, mas só você de homem numa casa. Minha mãe era assim, aquela parceirona, aquela amiga. E agora eu olho para o lado e não vejo mais minha mãe. Como foi difícil. Mas a vida segue. Tem pessoas que dependem de nós. A gente não pode baixar a cabeça, se enterrar dentro do buraco. Temos que olhar as coisas boas, partir com o Senhor, estar num lugar melhor do que o nosso, do que nós estamos. Quero orar por você. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não tem vergonha não. Vem aqui à frente. Essa oração é para o Espírito Santo te dar força, te capacitar, injetar em você uma energia, uma alegria, uma vontade de viver. Irmãos, dependendo da luta, viver é bom. Você tem que parar esse negócio. Eu tenho que morrer, eu preciso morrer. Tem que parar com isso. Você precisa viver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa viver. E viva para a glória de Deus. Levante a cabeça. Não, pastor, é que me rejeitaram lá atrás. Te rejeitaram lá atrás, mas Deus já te abraçou, te trouxe para a presença dele. Para de olhar o passado. Você só pode olhar para trás se lá atrás você teve experiências boas, para acreditar que Deus tem um presente melhor para você. Para de olhar no retrovisor. Retrovisor só serve para você fazer manobra. Olha para frente. Olha para o alvo. Porque é na frente que está a tua vitória. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui e também por esses que estão aí no lugar, Senhor, que estão vivenciando uma situação difícil, estão desenvolvendo uma depressão, a alma está angustiada, o coração está pesaroso. Meu Deus, muitas das vezes esses momentos têm levado as pessoas até mesmo, Senhor, a não ter mais esperança, a não crer no amanhã melhor. Deus, que o Teu Espírito que está aqui nesse lugar venha tocar, venha fortalecer, venha alegrar, venha renovar, Deus, venha aquecer o coração, venha aquecer a alma. Deus, tira a dúvida, tira toda angústia, todo sentimento de desesperança, Deus, porque enquanto a vida há esperança, derrama a tua graça, derrama a tua unção. Deus, manifesta o teu poder, que essas pessoas possam ver como, Senhor, elas são valiosas, preciosas para Ti. Derrama do Teu Espírito, aquece o coração, aquece a alma, Deus. Traga um renovo, Senhor. Traga um renovo, Deus. Traga um renovo, Deus. Traga um renovo, Deus. Traga um renovo, Deus. Que a alegria chegue, que o sol brilhe, que a esperança invada cada coração. Ministramos a tua bênção, ministramos a tua paz, ministramos a tua alegria, ministramos, Senhor, muita unção
do Espírito Santo. Que a tristeza possa sair e que eles possam receber um batismo de alegria. Oh, aleluia! Um batismo de muita alegria. De muita alegria. Em nome de Jesus. 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 Recebe alegria. Para a glória de Deus. E se você assim crê, aplauda o Senhor. Viva uma nova